A VEG já subiu mais de 700%. Será que ainda vale a pena investir nela? Ela continua sendo a melhor empresa da bolsa? Ou é melhor a gente partir para outras oportunidades? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Fala pessoal, aqui quem está falando é Pedro Guedes, criador do canal. Antes de entrar no assunto do vídeo, eu quero lembrar para vocês que dos dias 30 de maio a 1 de junho eu estarei realizando a série Investidor Faixa Preta, uma série 100% online e gratuita com 3 episódios que eu vou te ensinar desde o zero como você aprende a investir no Brasil e no exterior, diversificando seu patrimônio entre diferentes setores, moedas, ativos, classes e países para que você possa montar uma carteira de investimento com as melhores empresas para o longo prazo e, claro, consiga viver de renda. Para você garantir a sua vaga, basta você tocar no link aqui da descrição e se inscrever no evento 100% online e gratuito. Eu te vejo lá. Então bora pro vídeo. A VEG é considerada por muitos e até mesmo por mim uma das melhores empresas da bolsa, se não a melhor empresa da bolsa. Se você não conhece ela, eu vou te apresentar um pouquinho sobre a empresa e a gente vai chegar nos resultados dela. Então a VEG é uma das maiores fabricantes de equipamentos elétricos do mundo, entre outros setores, energia, tintas, vernizes, enfim. Então vamos falar um pouquinho mais dela. É uma empresa ali grande, com 164 bi de valor de mercado, e ela nos últimos 10 anos subiu mais de 700%, e quando a gente pega um período histórico aí, é sem condições. A VEG traz um retorno excepcional, mais de 98.000% de retorno para o acionista desde 98. Surreal, tá? Surreal que a VEG vem entregando pro longo prazo, tá? E aí muita gente vem dizer, não, ela tem um preço sobre lucro de 28 vezes, é muita coisa. Mas, cara, empresa boa é cara mesmo, tá? E se a gente para ver historicamente, a VEG, ela realmente negocia a múltiplos muito altos, mas porque ela realmente entrega bons resultados. Então, o mercado, ele já precifica isso. O mercado, ele precifica futuramente o que a VEG já está entregando de resultado e que ela ainda vai entregar. Se caso ela não entregue, aí realmente o mercado se ajusta. Mas, cara, historicamente a VEG sempre negociou a múltiplos altos, como a gente pode ver, tá? Então é isso. Se você não quer investir porque o preço sobre lucro é muito grande, o preço sobre valor patrimonial também, ele é alto, cara, você está deixando ali basicamente uma excelente empresa fora do seu portfólio que vem entregando ótimos retornos, como eu já havia falado. Isso mostra muito a sua capacidade como investidor, que só sabe analisar ali múltiplos e esquece de analisar a empresa como um todo, tá? Quem analisa a empresa olhando o preço sobre lucro, preço sobre valor patrimonial, dividend yield, cara, sinceramente, né, tem muito que evoluir como investidor, tá? Isso realmente saber fazer uma boa análise de empresa, porque se você não compra a VEG porque ela tá cara, você nunca comprou VEG, você sempre deixou a VEG de lado, você perdeu tudo isso aqui que a gente tá vendo na tela, tá? Então vamos olhar um pouco nos resultados dela aqui para baixo. Bora lá. Chegando aqui dentro de balanço, vamos pegar o resultado trimestral. A gente consegue ver que ela teve um trimestre um pouquinho ali mais fraco, 8 bi de receita, EBITDA também um pouquinho mais baixo, depreciação veio em linha. Resultado financeiro da VEG geralmente é um resultado financeiro positivo, porque ela tem mais caixa do que dívida, tá? Então, geralmente, o resultado financeiro é positivo. A gente tem ali também, ó, que teve um pagamento muito grande de imposto, como a gente pode ver. Então, vai dar uma diferença significativa, ó, em relação ao trimestre anterior, ao quarto tri 23. E a gente também pode ver que o lucro deu uma caída. Só por aqui, essa questão do imposto, a gente já vê que provavelmente essa queda de 23% está muito ligada a essa questão de imposto, tá? Quando a gente compara ali com o primeiro tri do ano passado, teve basicamente uma melhora de 4%, não muito, mas não acho que também uma empresa vai crescer 20%, 30% todo trimestre, tá? Aqui tem um erro muito comum que eu vejo muitos investidores fazendo. São basicamente investidores que vão para os extremos na hora de analisar a VEG, tá? Tem gente que simplesmente ouve que a VEG é a melhor empresa da bolsa, vai lá e compra, e simplesmente faz o famoso buy and foda-se, né? Que você compra e deixa a empresa lá e nunca mais olha, que isso é um erro gigantesco, porque eu sempre digo aqui, você pode ter empresas muito boas, que elas podem definharem, podem virar empresas ruins, e você pode ter empresas ruins que podem fazer o case de turnaround, virar basicamente seu modelo de negócio e transformar em empresas com um bom negócio lá na frente. Um caso desse é o caso de Kepler Weber, que ela sofria muito pelo ciclo das commodities e ela basicamente está conseguindo dar a volta por cima e, claro, entregar resultados melhores, mas a gente está sempre acompanhando de perto, tá? Eu vou até deixar o resultado do primeiro trimestre da Kepler Weber aqui em cima nos cards, tá? Para você dar uma olhada também nesse resultado. Então, o primeiro caso é aquele investidor do buy and foda-se que vai lá, compra a empresa e mais nunca olha, né? Isso aqui é um erro gigantesco, pelo que eu acabei de falar. E a gente também tem aquele investidor que só vive botando defeito na empresa, seja porque
não comprou a empresa lá atrás, e aí ele perde toda essa alta da VEG, não aceita que perdeu, e aí só vive botando defeito em quem investe. Eu vejo muito isso também, né? Gente que não comprou a VEG porque dizia cara, a VEG sobe, 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 aí o cara perdeu toda a alta quando ele olha para trás, e aí começa a colocar defeito na empresa. A empresa entrega um resultado um pouquinho mais fraco, um trimestre mais normal. Não, olha, a VEG tá perdendo fundamentos, tá vendo? Não é isso tudo, tá? Não é bem assim, né? A história geralmente começa assim, não é bem assim, né? Se você não conseguiu investir na empresa no momento que você analisou, achou que estava cara, não comprou por seja lá qual foi o motivo, aprenda como investidor e reconheça o seu erro de não ter comprado a empresa. E não só reconheça o erro, mas faça melhor. E da próxima vez você investe, você tem uma atitude melhor, você sabe o que está fazendo e vai lá e compra. Mas também não adianta você ali só simplesmente achar, né, sem ter certeza dos números e comprar. Mas aí você simplesmente está fazendo o maior erro como investidor, né, que é comprar no achismo e não porque tem convicção e certeza. Isso aí por falta de conhecimento, que dentro do meu curso IZT eu te ensino como você consegue ter convicção para selecionar as melhores empresas para o longo prazo. E se por outro lado você é aquele investidor que ouve falar por mim ou por qualquer outra pessoa que a VEG é uma boa empresa, você vai lá e não sabe nem o porquê e compra, você está cometendo o mesmo erro também. Você não tem convicção, está pegando dica quente, e aí, se a empresa ir mal, eu vender, ou qualquer outra pessoa vender, você não vai saber, e aí o resto da gente já sabe onde é que isso tudo vai parar, né? Então, assim, não leve para os extremos. Aprenda a investir. Aprenda a ter uma opinião formada e saber o que você está fazendo com o seu dinheiro, tá? Mais importante do que você investir em ações é você entender cada empresa individualmente no seu portfólio. Isso é muito mais importante do que você ter a ação em si. Porque se você entender a empresa, você consegue montar a melhor carteira para o seu portfólio. E é isso que eu venho te ensinando toda semana aqui, é como você seleciona as melhores empresas, porque, claro, com isso você vai estar, obviamente, montando a melhor carteira de investimentos, tá? E eu valorizo muito esse aspecto de entender e saber analisar as melhores empresas para os meus alunos, porque eles têm convicção e, obviamente, conseguem botar os melhores nomes dentro do seu portfólio. Mas tá bom de papo, vamos falar um pouquinho de VEG, vamos falar do resultado dela, tá? Então, release do primeiro trimestre, ó, uma empresa de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, já pegando o gancho aqui, Rio Grande do Sul, passando por todo o problema que a gente já sabe. Vou deixar aqui embaixo o link da vaquinha, não tá ligado a nada do governo, então ajude a maior arrecadação solidária para o Estado. É muito importante que você contribua com sua doação, o pessoal agradece muito. Vou deixar aqui na descrição o link da vaquinha para que você possa contribuir também, tá? E aqui, antes de a gente começar o release, um ponto muito importante sobre VEG. VEG realmente é uma empresa muito boa, uma empresa muito sólida, tá com excelentes fundamentos. Qual é um ponto aqui? Você não precisa estar analisando o VEG todo trimestre, tá? Pedro, eu quero, eu gosto. Tá, analisa. Mas você tecnicamente não precisa. Daria para você analisar a VEG ali uma vez no ano, 2 vezes no ano nos resultados, para ver o que está acontecendo, tá? É muito importante que você bata o olho aqui nos destaques, na mensagem de administração e veja o que está acontecendo. VEG é uma empresa boa, como eu disse, você pode analisar 1, 2 vezes no ano, tranquilamente, tá? Mas analise, olhe, tá? Mas assim, pelo histórico da VEG, pelo que ela vem apresentando de resultados, é uma empresa que, com análise de 1, 2 vezes no ano, tá tranquilo, tá? Então, bora lá. Receita líquida da VEG foi de 8 bi, um crescimento ali, como a gente tinha visto, de 4% e 6,2% abaixo em relação ao quarto tri de 2023. Então, você perceba que é um crescimento muito modesto em relação ao ano anterior, em relação ao trimestre passado, um decrescimento também modesto. Aí você pega o EBITDA, ó, bem em linha também, 4%, 3% inferior. Então, assim, a margem bem em linha, flat, 0,1 percentual maior. Então, assim, resultado da VEG em linha, nada extraordinário para cima, nada extraordinário para baixo, resultado bem em linha, tá? Então é isso. Um trimestre de desempenho positivo nas margens, capital investido, desempenho, blá blá blá. No Brasil, um bom desempenho, com destaque em equipamentos de ciclo longo na área de geração, transmissão e distribuição de energia. Ciclo curto, com destaque para motor comercial e appliance, boa demanda de equipamento, mercado externo, bom resultado na geração, transmissão e distribuição. Beleza, demanda de equipamento industrial, produto de ciclo curto, beneficiando as condições favoráveis. Enfim, tá sem muita coisa, tá? Tá gostando da análise até aqui, né? Deixa o like, se inscreve no canal, porque é muito importante para eu continuar trazendo mais conteúdo como esse. Bora continuar a análise. Vamos lá. Resultados no primeiro trimestre, tá? Então, vamos para a receita líquida, ó. Como a gente já havia comentado ali em cima,
Resultado bem flat, em comparação ao trimestre anterior caiu 6%, e em relação ao ano anterior, 4% de aumento, bem linha, tá? E aí, quando a gente compara o lucro, a gente vê que teve uma queda bem significativa em relação ao quarto tri, ao trimestre anterior, e um crescimento de 1% em relação ao ano anterior. Pedro, caiu 23%, por que eu não devo me preocupar? Simplesmente porque eu mostrei para vocês aqui, ó, trimestre anterior, imposto, 136 de benefício fiscal, milhões. Agora, 300 milhões de pagamento de imposto. Então, você sai de 136 milhões de benefício fiscal para pagar 300 milhões de imposto. A gente está falando de diferença de 436 milhões. Então, o lucro caiu? Caiu. Mas de onde é que veio essa queda do lucro? Exatamente daqui. Aí é onde está o meu ponto de quem não sabe analisar uma empresa. O investidor vai lá, olha aquele site, olha qualquer ponto de notícia, diz, nossa, lucro da VEG caiu 23%. Meu Deus, a VEG caiu, começou a perder os fundamentos, não dá para investir mais. Você entende como a falta de conhecimento te leva a tomar decisões errôneas? Aqui eu já matei logo. Por que foi que o lucro está menor? Pagamento de imposto. Acabou. Isso acontece. A gente vai dar uma lida, vai entender um pouquinho mais. Zero estresse, tá? Bora lá. EBITDA, como a gente falou, bem flat, 4,8 de aumento em relação ao ano anterior, 3,2 negativo em relação ao trimestre anterior. Bem linha. Resultado da VEG até então, ok. Nada demais para mais, nada demais para menos também. Resultado super em linha. Dado isso, se não teve nada demais na receita, até o EBITDA, só foi algo acontecer no imposto, a gente consegue matar esse release rapidinho, tá? E aí a gente consegue ver, ó, receita líquida da VEG, como a gente viu, decresceu um pouquinho no trimestre, mas quando a gente compara mercado externo com externo, bem linha, bem equilibrado, sem nenhum problema, tá? Quando a gente compara com o primeiro tri, a gente vê que tem um aumento, comparado com o trimestre anterior, tem uma queda, ok? Aí ele separa, enfim, para o mercado, aí fala mercado externo, América do Norte, América do Sul, dá para pular isso aqui tranquilamente. Vamos quebrar o resultado por área de negócio, tá? Vamos falar primeiro de equipamentos eletroeletrônicos industriais, EEI, tá? No Brasil, bons resultados com produtos de ciclo curto. Pelo que produtos de ciclo curto? Automação e redutor, alguns exemplos. Bom desempenho na entrega de equipamentos de ciclo longo, como motor elétrico, de medida de tensão, painel de automação, com destaque para óleo e gás em mineração. No mercado externo, a gente tem ali, ó, equipamentos também de ciclo curto, como motor industrial de baixa tensão. Pedro, não sei o que é uma automação em redutor, não sei o que é um motor elétrico de média tensão de painéis de automação, não sei o que é um mercado. Não tem nenhum problema. O que você pode fazer? Você pode simplesmente vir no site RI da VEG e colocar aqui, ó, por que a VEG? Olha só como é simples, se você não sabe criar nenhum desses produtos. Basta você vir aqui, ó, customização em massa. E aqui você consegue, ó, motor residencial, motor de baixa tensão, motor industrial, inversor, transformador. Aqui você já começa a ver alguns produtos da VEG. Nada que o site RI ou o Google não consiga tirar uma dúvida para você que não sabe o que é isso, beleza? Então, a parte de aí representa 45% da receita da VEG. Quando a gente olha o mercado externo, em comparação com o trimestre passado, caiu. O mercado externo, ano anterior, também caiu. Mas quando a gente olha no mercado interno, teve um aumento. E aqui a queda foi menor no mercado interno. E a gente basicamente cai mais no externo, no interno cai menos. Aí a gente tem, ó, geração, transmissão e distribuição. Aí a gente vê, ó, teve uma queda aqui, ó, no mercado interno e no mercado externo. Quando a gente olha ali, ó, o trimestre anterior teve aumento de 3,8% e 41%. Então, assim, é meio que um vai equilibrando o outro, né? Um vai um pouquinho melhor, o outro vai um pouquinho menor. Mas, enfim, é resultado bem linha. Você consegue ver que não tem nada de outro mundo, assim, ruim, péssimo, meu Deus do céu. Assim, bem tranquilo, tá? Motor, comercial e appliance já é um percentual menor da empresa, né? 7,7%. Aí a gente vê, ó, cai um pouquinho no mercado externo, aumenta no mercado interno. Por aí vai, tá? Tintas e vernizes também, mas aqui já é bem menos significativo, 4% aqui já é um complemento, tá? Outro ponto importante é a linha de custos da VEG, tá? A gente basicamente vê quanto é que tá os custos. Quando a gente olha, ó, a receita caiu 6%, mas a empresa, o custo de produto vendido, ó, caiu menos 5%. E aí, para você ver como é que tá, no final das contas, você olha a margem bruta, para ver como é que está a relação, se ela está conseguindo ali repassar preço ou se não está. A margem caiu 0,5% e ali, em comparação com o ano anterior, aumento de 0,1%.
Ou seja, números bem tranquilos, ela está conseguindo manter a sua estrutura de receita e custos, tá? Ou seja, caiu receita, tá bom, caiu o custo também, eles se equilibram, tá? Então, bem tranquilo. Aqui a gente vê o EBITDA, né, na reconciliação, a gente consegue ver basicamente, ó, que o lucro tinha caído 23%, como a gente havia falado, só que o ponto está exatamente aqui, ó, imposto. Imposto foi exatamente o que mexeu com o resultado da VEG, tá? Então, simplesmente aqui a gente já descobriu o resultado inteiro da VEG e aqui ele explica, tá? O lucro no primeiro TRI foi de 1 bilhão e 328 milhões, um crescimento de 1,6 em relação ao primeiro TRI e redução de 23,9 em relação ao quarto TRI 23. Lembramos que o lucro foi positivamente impactado no quarto trimestre 23 pelo reconhecimento de incentivos fiscais referentes à construção de uma nova controlada na Suíça. Então, note, caiu 23%, mas tem que entender que no trimestre passado foi uma coisa típica, que tiveram benefício de imposto. Agora, estamos no período normal. E vou te mostrar ainda mais. Deixa eu pegar aqui uma seta para mostrar para vocês um pouquinho de como vocês interpretam essa tabela. Já que o resultado da VEG é super enxuto, dá para eu explicar um pouquinho para vocês como funciona essa tabela. Aqui a gente tem basicamente a receita da VEG no trimestre, no TRI 24 e quarto TRI 23. Por que eu estou mostrando o primeiro trimestre 24 com o trimestre passado? Simplesmente porque o impacto do imposto de renda foi aqui e não faz mais sentido a gente olhar isso, tá? Aí a gente vê o lucro 1,3 bi e 1,7, ou seja, aquela queda de 23% que a gente havia falado. Vamos interpretar agora daqui para baixo, tá? E aí, olha só, a gente está acostumado numa DRE a ter receita líquida, aí você vai ter custo de produto vendido, lucro bruto, e aí você vai ter despesa geral e administrativa, que a gente chega no EBITDA, vai tirar a depreciação e amortização, que é o EBIT, e aí vai tirar a receita financeira, despesa financeira, pagamento de imposto, chega no lucro líquido, que é basicamente a última linha da DRE, tá? Para ficar isso até mais claro, se a gente desce aqui na demonstração, pronto, é exatamente isso aqui, ó. Olha só. Então, a gente primeiro tem a receita, ou seja, o quanto a empresa vendeu vezes o volume, tá? Mercadoria vezes volume, custo de produto vendido. Então, basicamente, a empresa vendeu 100 milhões de reais em motores. Só que aí custou 60 milhões esses motores. Quanto foi o custo do produto? Basicamente ali 60. Então, 100 menos 60, aí chega no lucro bruto. E aí, basicamente, tudo que está em parênteses é porque está subtraindo, tá? E aí, ó, como eu disse, despesa com venda, despesa administrativa, receita financeira, despesa financeira, e aí vai. E aí você chega no lucro antes de imposto, tá? E por fim você vai chegar, ó, no lucro líquido. Então, ó, notem, isso aqui é muito importante, tá? Notem que basicamente o EBITDA, tá? Ele é para estar basicamente por aqui, tá? Onde está essa seta? Pedro, por que não está entrando? Porque basicamente a maioria das empresas não contabilizam, o EBITDA aí contabiliza, como vocês podem ver aqui embaixo, tá? Então, um ponto muito importante, o EBITDA, ele não está lá no final, na DRE, ele está ali no meio. Mas, Pedro, por que quando eu vou lá em cima, o EBITDA está lá embaixo e o lucro está lá em cima? Isso é o que a gente chama de reconciliação, tá? Ou seja, eu estou pegando o lucro, estou fazendo algumas devoluções que eu preciso fazer para voltar para o EBITDA. Então, algumas coisas que eu tirei eu coloco de volta e algumas coisas que eu coloquei eu tiro. Então, vamos prestar atenção aqui, tá? Lucro líquido, ele bota o valor aqui para a gente. Beleza. Só que imposto de renda eu tive que pagar nesse trimestre, porque a gente viu, ó, volta para o fundamentei, a gente viu que o pagamento foi de 300 milhões. Mas, Pedro, por que ele está positivo, esses 300 milhões aqui, 298 milhões? É porque, como eu disse, estou fazendo reconciliação. Eu estou do lucro voltando para o EBITDA. E no lucro estava aqui, eu tive que pagar imposto para chegar no lucro. Eu pego o lucro e somo com o imposto, porque eu estou voltando para chegar no EBITDA. Então, eu estou acrescentando 300 milhões, tá? Resultado financeiro que eu tinha colocado, eu vou tirar. Como a gente viu, o resultado financeiro da VEG foi positivo, então eu estou tirando. E depreciação e amortização eu estou colocando de volta. E aí a gente chega nesse valor, ó, de 1,7 bi no EBITDA e no outro trimestre 1,8. O que eu quero chamar a atenção para vocês? Agora já tem tanta seta, né? Vou botar um marca-texto aqui para ficar fácil para vocês entenderem. Vou até colocar de um azul aqui, ó. Notem, tá? Que depreciação e amortização, o valor foi bem em linha, tá?
Quando a gente olha o resultado financeiro, realmente tem um impacto ali de 70 milhões que seja. Mas o ponto-chave mesmo é que foi de 135 milhões de imposto que compensou para 300 milhões que teve que pagar. Deixa eu passar o marca-texto agora aqui por cima, ó, que é exatamente isso aqui. Ó. Então aqui é o ponto-chave da análise da VEG, tá? Aqui a gente mata exatamente onde é que está aquela diferença toda no final do lucro da VEG. E se você só analisa lucro, você não sabe analisar uma empresa. É por isso que é muito importante vocês entenderem isso. Beleza. Fluxo de caixa, a VEG no trimestre, em dezembro, ela estava com 6 bi de fluxo de caixa. O caixa operacional, quanto aumentou o caixa operacional? É o quanto ela conseguiu gerar de caixa das suas operações, ou seja, da sua venda de produtos e serviços, tá? Então, deixa eu até mudar a cor, botar para o amarelo que estava mais forte. Então, tinha 6,4 bi, o quanto gerou de caixa da sua operação foi 1,7, teve um gasto irrisório de 300 milhões com investimento, e o fluxo de caixa de financiamento retirou 1,9 bi. Pedro, o que é esse fluxo de caixa de financiamento? Olha só, captaram quase 500 milhões, provavelmente isso aqui é em dívida, tá? E realizamos amortização de 678 milhões, resultando numa amortização líquida de 226. Então, captou 450, amortizou 678, terminou com a diferença, ficou 226. E fizeram o quê? No fluxo de caixa de financiamento, pagaram dividendos e juros sobre capital próprio, somando 1,7 bilhões. Então, teve esse consumo de caixa de 1,9. E aí, o fluxo de caixa de financiamento, eu vou até deixar para vocês o que é que entra e sai aí do fluxo de caixa de financiamento. Sempre que a empresa capta dinheiro, seja através de emissão de ação ou através de emissão de dívida, o fluxo de caixa de financiamento aumenta, que a empresa está entrando dinheiro, né? Emitiu dívida. Sempre que ela emite dívida, entra dinheiro, o fluxo de caixa de financiamento aumenta. E no caso, por exemplo, que ela faz algum pagamento, como por exemplo de dividendos ou recompra de ações, o fluxo de caixa de financiamento ele fica negativo, que é exatamente esse caso que está aqui. E aí a gente volta aqui no final, a VEG tem ali um fluxo de caixa livre de 5,9 bilhões. É muita coisa, tá? Bizarramente muita coisa. E aí a gente vê quando ela está investindo em CAPEX, que é Capital Expenditure, basicamente é investir em maquinário, prédios, na sua operação, tá? 351 milhões, bem em linha. Pesquisa e desenvolvimento é só 3,4 da receita, super tranquilo. Quando a gente vê essa questão de disponibilidade, a gente já viu lá no Fundamentei que a VEG tem mais caixa do que dívida, então tá super tranquilo, tá fazendo pagamento de dividendos e é isso, tá? Não tem muito mais o que falar da VEG. É um release super simples, por sinal, esse aqui, tá? Pedro, quer dizer que analisar a indústria da VEG no geral é muito simples? Não necessariamente. Só que a VEG faz questão de trazer um release super simples, enxuto e fácil para o investidor entender. Talvez se ela complicasse mais, afastaria muita gente. Mas assim, esse release está super enxuto, super fácil de se entender e bem tranquilo, tá? Então, acaba aqui, basicamente, resultado super tranquilo, bem em linha, teve impacto como a gente viu do imposto, margem muito tranquila da VEG. Se a gente desconsidera essa contribuição fiscal aqui que teve no trimestre passado, a margem continua bem em linha, a empresa tem mais caixa do que dívida, sobrando 1,7 bi de fluxo de caixa livre no trimestre, a empresa vem pagando bastante proventos, e aí quando a gente vem olhar o payout da empresa, né, ou seja, quantos por cento do lucro ela está distribuindo, cara, 46%, ela começou a pagar mais dividendos agora, distribuindo 2 bi em dividendos. Então, assim, super tranquila a empresa, tá? Voltando aqui para o começo mais uma vez, ó. Minha avaliação foi em 2023, no mês 5, tá aqui de volta, tá? Empresa nota 5, super tranquilo, não tem muito o que falar da VEG, o release bem enxuto deles, super fácil de entender, números redondinhos, dá até pra gente parar um tempo aqui para falar um pouco de contabilidade, de demonstrativos, mas assim, caso da VEG, muito tranquilo, empresa muito boa. E se você quiser aprender como fazer toda essa análise, entender todos os demonstrativos financeiros, DRE, demonstrativo de fluxo de caixa, balanço patrimonial, dos dias 30 de maio a 1 de junho, eu vou estar te ensinando todo esse passo a passo que eu fiz aqui de uma forma mais completa e, obviamente, seguindo todo um cronograma, com todas as definições, pegando a teoria, mas a prática para que você possa aprender a realizar uma análise como essa para qualquer empresa da Bolsa, tanto no Brasil
quanto no exterior. Para você se inscrever na série Investidor Faixa Preta, toca no primeiro link da descrição, é 100% online gratuito, você não paga absolutamente nada para participar e vai ter acesso a todo esse conteúdo gratuito, tá? Então anota na sua agenda dos dias 30 de maio a 1 de junho, não se esqueça, a série Investidor Faixa Preta, primeiro link da descrição para você garantir a sua vaga. Já aproveita, se inscreve no canal, deixa seu like, é muito importante para eu continuar trazendo conteúdo, essas análises aqui no YouTube para vocês. Isso ajuda muito e obrigado pela audiência. Até o próximo vídeo.